No Dia das Mães, minha mãe abriu o presente da minha irmã e começou a chorar. Não de emoção comum, não. Ela chorava como se tivesse acabado de receber o abraço da filha, que ela esperou a vida inteira. Ela apertou minha irmã nos braços, chamou ela de minha princesa e disse que nunca ia esquecer aquele momento. Já o meu presente, ela deixou de lado, nem sequer olhou direito. Pegou, balançou a cabeça com um "Ah, obrigada", sem alma, e deixou na mesa como quem descarta um panfleto na rua. Ali, bem no meio da sala, com meus tios, primos, meu pai e até minha avó assistindo, eu engoli em seco. Meu rosto esquentava, minha garganta apertava, e mesmo assim, eu sorri. Fiz a mesma coisa que sempre fiz. Fingi que não doeu. Fingi que não liguei. Mas por dentro, parecia que alguém tinha enfiado uma faca quente no meio do meu peito e girado devagar. O que ela ganhou da minha irmã, uma caixa de café importado com uma caneca personalizada com a frase "Melhor mãe do mundo" e um cartão comprado na papelaria do shopping. O que ela ganhou de mim? Um álbum inteiro de fotos que eu passei semanas montando, desde as nossas fotos antigas, do tempo em que ela me carregava no colo, até registros dos dias em que eu achei que a gente ainda podia ter alguma coisa parecida com afeto. E não era só isso. Em cada página, eu escrevi frases à mão, contando, pequenas memórias, agradecendo, tentando tocar no coração dela. Um esforço inteiro para ser notada. Ela folheou como quem folheia um catálogo velho. Depois eu olho isso com calma, tá? Foi só o que disse. Depois. Como se houvesse um depois para consertar o agora. Como se eu fosse uma obrigação incômoda que ela precisa adiar o tempo todo. Minha irmã olhava para mim de canto de olho, com aquele ar vitorioso, quase debochado. Ela sabia. Sempre soube. Porque não era novidade para ninguém que a minha mãe tinha uma filha favorita. Só que naquele Dia das Mães ela escancarou, sem pudor, sem disfarce, sem nenhuma vergonha. Enquanto ela ria com minha irmã, fazendo planos de viagem, trocando confidências, eu fiquei ali, com o prato de lasanha no colo, mal conseguindo engolir. Cada garfada parecia cimento. E eu, sentada, no mesmo sofá onde tantas vezes chorei sozinha, comecei a sentir algo diferente. Uma mistura de raiva, alívio e clareza. Como se a venda finalmente tivesse caído. Aquilo nunca foi sobre mim ser boa o bastante. Nunca foi sobre eu tentar mais. Era sobre o que ela escolheu sentir. E eu nunca fui a escolhida. Teve uma hora em que meu pai tentou suavizar. "Você viu o presente que a sua filha fez com tanto carinho?" Ele disse isso olhando para ela, tentando puxar assunto. E a resposta dela foi um sorrisinho amarelo. "Vi sim. Diferente, né?" Diferente. Essa foi a palavra que ela achou para resumir semanas do meu tempo, meu esforço, meu coração. Diferente. Eu ri, não de graça, nem de nervoso. Ri de uma tristeza antiga que eu carregava em silêncio desde os meus 7 anos. Aquela risada que vem quando você finalmente entende que não vai mudar nada. Porque naquele dia, algo mudou, sim. Mas não do jeito que ela ou minha irmã imaginavam. Não foi uma reaproximação. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma surpresa positiva. Foi uma ruptura. Foi como se eu finalmente tivesse assinado o fim de uma ilusão. Eu não era a filha esquecida por acidente. Eu era ignorada por escolha. E a coisa mais cruel disso tudo é que ela nunca vai admitir. Vai continuar dizendo que ama as duas do mesmo jeito, que cada filha é especial à sua maneira. Vai continuar sorrindo nas fotos de Natal, postando legenda com emoji de coração, fingindo equilíbrio onde só existe desequilíbrio. Mas eu nunca mais vou me deixar enganar. Naquele Dia das Mães, minha mãe não apenas me ignorou, ela me libertou. Quando eu era criança, eu achava que minha mãe só estava ocupada demais para me notar. Que uma hora ia chegar minha vez. Eu ficava no corredor do quarto, com um desenho na mão, esperando ela terminar de fazer trança no cabelo da minha irmã para mostrar o que eu tinha feito na escola.
Às vezes, eu esperava tanto tempo que o papel amassava na minha mão. E no fim, ela só dizia: "Guarda aí, depois eu vejo." Mas o depois dela nunca chegava. Minha irmã sempre foi o centro. Desde pequena, parecia que ela tinha nascido com um holofote grudado no topo da cabeça. Tudo o que ela fazia era incrível. Fez uma apresentação na escola? Minha mãe chorava na plateia. Ganhou um bombom de uma amiga? Virava post no Facebook. E eu só existia nos bastidores. Quando eu tirava nota boa, era obrigação. Quando eu precisava de colo, ela dizia que eu estava exagerando. Eu aprendi cedo que carinho, na minha casa, era uma moeda rara. E eu não era rica. E o que doía mais não era o silêncio, era a comparação. Por que você não pode ser mais como sua irmã? Essa era a frase preferida dela. Minha irmã era calma, doce, delicada. Eu era teimosa, briguenta, esquisita. Quando ela tirava 10, minha mãe fazia festa. Quando eu tirava 9,5, ela perguntava onde foi que eu errei. Eu cresci achando que meu melhor nunca ia ser suficiente. Lembro de um dia específico. Eu devia ter uns 12 anos. Estava chovendo muito e minha irmã tinha esquecido o guarda-chuva na escola. Minha mãe foi buscar ela de carro, mesmo com o trânsito caótico. No mesmo dia, eu cheguei encharcada porque meu guarda-chuva quebrou. Sabe, o que ela disse? Você tem que aprender a se virar. Foi aí que eu comecei a entender que o amor dela vinha com senha. E eu não sabia qual era. Durante a adolescência, a coisa só piorou. Minha irmã começou a namorar cedo, e minha mãe virava amiga dos namorados dela. Já comigo, ela dizia que nenhum garoto ia aguentar meu gênio difícil. Quando eu me trancava no quarto, chorando, ela dizia que eu precisava parar de drama. E toda vez que eu tentava conversar sobre isso, ela virava o jogo. Você tá inventando coisa, sempre quer se fazer de vítima. E eu acabava pedindo desculpa, como se sentir dor fosse um erro. Teve uma época em que eu tentava conquistar ela de outras formas. Fazia o café da manhã, arrumava a casa, escrevia bilhetinhos. Uma vez, escondi uma carta no armário dela, dizendo o quanto eu queria que a gente se aproximasse. Ela nunca mencionou. Talvez tenha jogado fora. Talvez tenha lido e escolhido ignorar. Em todo caso, aquilo me destruiu um pouquinho por dentro. Mas irônico? A gente é parecida. Eu herdei os olhos dela, o jeito de andar, o humor sarcástico. Todo mundo dizia que eu era a cara da minha mãe. Mas ela nunca me olhou como espelho. Sempre me tratou como reflexo quebrado. Enquanto isso, minha irmã era a filha dos sonhos. Mesmo quando errava, era defendida. Uma vez, ela mentiu sobre uma nota na escola, e eu vi. Quando contei, minha mãe disse que eu estava tentando causar intriga. Era assim. Sempre foi assim. Cheguei à fase adulta tentando fazer diferente. Levei ela para jantar, dei presentes no aniversário, ligava só para conversar, mas era sempre unilateral. Se eu passasse um mês sem dar notícias, ela não perguntava. Se eu ficasse doente, ela nem aparecia. Já com minha irmã, era ligação todo dia, visita no fim de semana, plano de viagem juntas. A verdade é que minha infância e adolescência foram uma coleção de tentativas frustradas de ser aceita. De ouvir um "eu tenho orgulho de você", que nunca veio. E por muito tempo, eu achei que o problema era comigo. Que eu precisava me moldar mais, baixar o tom, ser mais boazinha. Mas com o tempo, fui percebendo. Não era falta de esforço. Era falta de escolha. Ela escolheu minha irmã. E não havia nada que eu fizesse que mudaria isso. Só que tem um limite para tudo. Até para quem aguenta calada. Na faculdade, eu decidi morar sozinha. Parte era independência, parte era fuga. Eu não aguentava mais ser figurante na minha própria família. A convivência era como viver num campo minado. Qualquer tentativa de aproximação virava crítica. E qualquer silêncio meu virava ingratidão. E mesmo longe, ela ainda achava um jeito de me fazer sentir pequena. Minha irmã ficou na casa da minha mãe. Não pagava contas, não trabalhava.
E mesmo assim era tratada como rainha. Minha mãe passava roupa para ela, levava café na cama, fazia questão de dizer para todo mundo o quanto a menina era esforçada. Esforçada em quê? Eu nunca soube. Talvez em manter o posto de favorita. Teve uma época em que eu fiquei desempregada. Foi uma fase difícil. Eu estava com ansiedade, gastando o que podia para me manter. Resolvi pedir ajuda. Engoli meu orgulho. Liguei para minha mãe. Ela suspirou no telefone como se eu estivesse incomodando e soltou. Você precisa aprender a andar com as próprias pernas. Não posso ficar te sustentando igual sua irmã. A diferença? Eu nunca pedi nada. Ela sim. E sempre ganhou. Foi aí que começou o pior ciclo. Eu me esforçava para me provar. Ela ignorava. Eu me afastava. Ela fazia chantagem emocional. Você nunca aparece. Tá sempre ocupada. Sua irmã pelo menos me dá atenção. Mas era um jogo sujo. Eu aparecia. Ela me tratava com frieza. Eu sumia. Ela me chamava de ingrata. Era como se a culpa sempre fosse minha, não importa o que eu fizesse. Anos depois, minha irmã engravidou. Solteira, sem renda, ainda morando com a minha mãe. E adivinha? Foi tratada como uma deusa. Chá de bebê, quarto reformado. Elogios 1000. Minha filha vai ser uma mãe maravilhosa, dizia minha mãe, exibindo o ultrassom para todo mundo como se fosse um troféu. E eu? Eu recebia as fotos por WhatsApp sem nenhum "olha que lindo". Eu era só uma espectadora. Quando perguntei se ela queria ajuda com o enxoval, sabe o que ela respondeu? Não precisa se preocupar. Sua irmã tem a mim. E cada pequena coisa me cortava mais fundo. Quando a bebê nasceu, eu fui visitar. Levei presente, flores, preparei até uma sopinha para ajudar no pós-parto. Fiquei na cozinha a maior parte do tempo. Ninguém notou. No final do dia, minha mãe me deu um tapinha no ombro e disse: "Você devia aprender com sua irmã. Ela é guerreira." Eu sorri. De novo. E fui embora mais leve, mas não no bom sentido. Era o tipo de leveza que só vem quando você vai se esvaziando até não sobrar mais nada. No meu aniversário daquele ano, minha mãe nem apareceu. Mandou uma mensagem genérica às 4 da tarde. "Parabéns, tudo de bom." Sem ligação, sem convite, sem lembrança. No aniversário da minha irmã, ela alugou um salão, com direito à faixa com o nome dela, discurso emocionado, retrospectiva em vídeo. Eu assisti no Instagram, sozinha, em casa, comendo pizza de mercado. A gota d'água veio quando eu comprei meu primeiro carro. Com muito esforço, anos de trabalho, economias. Liguei para contar para minha mãe, empolgada, esperando um mínimo de orgulho. Ela respondeu com um tom seco: "Legal. Sua irmã também tá pensando em tirar carteira. Vê se ajuda ela com isso, tá?" Eu desliguei o telefone olhando pro volante como se tivesse feito algo errado. Como se meu progresso fosse uma afronta. Era sempre assim. Meu sucesso virava ameaça. Minha felicidade virava detalhe. Eu comecei a me perguntar: por quê? O que eu fiz de tão errado? Por que ser eu incomoda tanto? Mas a resposta nunca vinha. Só vinha mais silêncio, mais ausência, mais desprezo disfarçado de cada filha é diferente. Nessa época, eu comecei a fazer terapia. E foi ali que entendi que eu vivia presa numa busca desesperada por validação que nunca viria. Que eu estava tentando ganhar um jogo viciado. Um jogo onde as cartas sempre estiveram marcadas. Eu chorava nas sessões não pela falta de amor, mas pela ilusão de que um dia esse amor apareceria. Minha terapeuta me perguntou: "O que você faria se parasse de tentar agradar sua mãe?" E eu não soube responder. Porque a verdade é que eu nem sabia quem eu era fora disso. Meu mundo inteiro girava em torno de conseguir um afeto que ela nunca teve intenção de me dar. E assim, eu fui acumulando cicatrizes invisíveis. Uma por cada vez que ela me ignorou, por cada aniversário esquecido, por cada comparação injusta. E mesmo com tudo isso, ainda doía amar quem não te ama de volta. Porque dói mais quando essa pessoa é sua mãe. A virada veio num domingo qualquer, desses que parecem inofensivos. Eu estava em casa, de pijama, tentando me convencer a descansar. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Pensei 2 vezes antes de atender.
mas atendi. Ela veio com a voz manhosa, daquele jeito que só usava quando queria alguma coisa. Filha, você pode me ajudar com uma coisa? Respirei fundo. Claro, o que foi? Ela explicou que ia fazer um almoço em família, um pouco maior, uma comemoração. Disse que precisava de mim para ajudar a organizar tudo. Comprar ingredientes, buscar umas encomendas, essas coisas. Fiquei surpresa. Era raro ela pedir ajuda diretamente para mim. Uma parte de mim se animou. Talvez ela estivesse tentando se aproximar. Talvez fosse um convite sincero, uma oportunidade. Eu aceitei na hora. Nos dias seguintes fiz tudo o que ela pediu. Fui ao mercado, busquei decoração, fiquei madrugada testando receitas. Gastei mais do que devia. E ainda pedi folga no trabalho para chegar mais cedo no domingo e ajudar com tudo. No dia do almoço, cheguei na casa dela com as sacolas cheias. Minha irmã já estava lá, deitada no sofá, sem fazer nada. Minha mãe me recebeu com um beijo rápido e logo depois me mandou direto para a cozinha. Vê se agiliza o molho, tá? Sua irmã tá cansada com a bebê. Eu nem discuti. Entrei na cozinha e passei as próximas horas em pé, cozinhando, arrumando, cortando, lavando. Era como se eu estivesse sendo testada. E eu queria passar, como sempre. A casa começou a encher. Tios, primos, vizinhos, todos elogiando a decoração, a comida, o clima. Ninguém sabia que tudo aquilo era ideia minha. Ninguém sabia que a grana foi do meu bolso, que eu tinha deixado de pagar uma conta para bancar os detalhes. Quando finalmente tudo estava pronto, fui lavar as mãos e me sentar. E aí, minha mãe bateu a taça com uma colher e chamou a atenção de todo mundo. Gente, quero fazer um agradecimento especial. Na hora, meu coração acelerou. Eu me preparei emocionalmente. Era isso. Finalmente. Ser reconhecida depois de tudo. Ela sorriu e virou para minha irmã. Essa mulher maravilhosa, aqui do meu lado, minha filha, minha força, minha parceira. Tudo isso só foi possível por causa dela. Foi ela quem me ajudou a organizar tudo. Pensou em cada detalhe. Eu sou a mãe mais sortuda do mundo. E abraçou minha irmã ali, na frente de todos. Aplausos, gritos. Linda! Merece tudo! Eu fiquei paralisada. A colher que eu segurava caiu no prato e fez um barulho seco. Um tio olhou para mim, sorriu meio sem graça, como se tivesse percebido. Mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia. Eu me levantei, fui até o banheiro e me tranquei. Sentei na tampa do vaso e comecei a tremer. O que era aquilo? Uma pegadinha? Uma provocação? Ou só mais um lembrete de que eu era invisível até quando fazia tudo? Fiquei ali por uns 20 minutos. Quando saí, ninguém tinha notado minha ausência. Nem minha mãe, nem minha irmã, nem ninguém. Era como se eu fosse só parte do cenário. Um utensílio útil, mas dispensável. Sentei de volta na mesa. Empurrei a comida no prato e fiquei em silêncio. Por dentro, era como se algo estivesse desmoronando. Como se a estrutura interna que ainda me segurava estivesse se partindo de vez. Depois do almoço, tentei puxar assunto com minha mãe. Falei que tinha comprado a sobremesa com o dinheiro do meu vale alimentação e que passei a noite anterior montando os arranjos da mesa. Ela soltou um "ah, tá", sem levantar os olhos do celular, e voltou a rir de alguma mensagem da minha irmã. Naquele momento, eu senti algo que nunca tinha sentido com tanta clareza. Repulsa. Não era só mágoa, era enjoo mesmo. Um nojo profundo de me ver naquela posição, de novo. De me ver implorando por atenção de alguém que fazia questão de não dar. Era humilhante. Era cruel. E era definitivo. Quando peguei minha bolsa e fui embora, ninguém percebeu. Caminhei até o carro como se estivesse saindo de um velório. Mas o corpo que eu estava enterrando não era de outra pessoa. Era meu antigo eu. Aquela versão que aceitava qualquer migalha, que se ajoelhava por um pingo de reconhecimento. Ela morreu ali. Cheguei em casa, tirei os sapatos, me joguei no sofá
e chorei tudo o que tinha engolido nos últimos anos. E pela primeira vez, chorei por mim. Não por ela, não pela ausência, não pela esperança. Por mim, pela mulher que eu me tornei, apesar da mãe que eu tive. Naquela noite decidi, nunca mais eu ia tentar caber num espaço que nunca foi meu. No dia seguinte acordei diferente, ainda cansada, sim, ainda triste, claro. Mas alguma coisa dentro de mim tinha virado uma chave. Era como se depois de anos tentando abrir a mesma porta, eu finalmente tivesse jogado a chave fora, e pela primeira vez, isso me trouxe paz. Eu não ia fazer escândalo, não ia mandar textão, nem confrontar ninguém. Minha vingança seria mais cruel. O silêncio, a ausência, a indiferença. Eu ia sumir devagar, sem aviso, ia cortar o fornecimento. Porque por mais que minha mãe fingisse que eu era invisível, ela ainda se alimentava da minha presença, da minha disponibilidade, da certeza de que, não importa o que acontecesse, eu ia continuar ali, pronta para servir, pronta para tentar. De novo, não, chega. Nos dias seguintes fiz o básico. Respondi uma ou outra mensagem dela com emojis. Deixei de mandar atualizações. Não liguei mais. Não puxei conversa. E quando ela mandou uma figurinha de bom dia, eu só visualizei. A resposta nunca veio. Ela percebeu. Porque foi aí que começaram as cutucadas. Primeiro veio o famoso, tá tudo bem? Ignorei. Depois, você tá estranha comigo? Fingi que não vi. Ela tentou puxar assunto pela terceira vez falando da minha irmã. Sua irmã tá querendo te ver, sabia? Eu deixei no vácuo. Pela primeira vez, eu não estava disponível. E ao contrário do que eu temia, aquilo não me fez sentir culpada. Me fez sentir leve. Como se eu tivesse tirado uma mochila das costas que eu carregava desde a infância. Parei de me justificar. Parei de me oferecer. E aí, comecei a construir a parte mais doce da vingança. O distanciamento estratégico. Comecei a postar mais nas redes, mas nada sobre ela, nada sobre a família, só sobre mim. Viagens curtas, jantares com amigos, conquistas no trabalho. Cada post era como uma carta de alforria. E o mais curioso? Quanto mais eu aparecia publicamente vivendo bem sem ela, mais ela se incomodava. Minha irmã mandou mensagem. Mamãe tá achando que você tá com raiva. Eu respondi seco. Não tô com raiva, só não tô mais disponível. Simples, elegante e direto. Pela primeira vez, eu deixei de me colocar no papel de filha, carente para assumir o de mulher adulta que escolhe quem participa da sua vida. A gota d'água para ela foi quando minha promoção saiu. Fui promovida no trabalho, reconhecida pelo meu esforço, ganhei bônus, elogios, elogiaram até minha liderança. Em público. Compartilhei isso online. Uma amiga minha marcou. Você merece tudo. Exemplo de força. E ela viu. Claro que viu. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Eu deixei tocar. Depois mandou áudio. Você tá tão distante. Sinto saudade da minha filha. Senti um nó na garganta. Mas foi um nó que se desfez com uma risada leve. Porque eu sabia a verdade. Ela sentia saudade da filha que ela podia controlar. E não acabou por aí. No aniversário da minha sobrinha, fui convidada. Pensei bastante e decidi ir, mas no meu tempo. Cheguei quase no final, com um presente simples. Dei parabéns, brinquei com a pequena e fui embora. Minha mãe mal acreditou. Já vai? Perguntou confusa. Sim, tenho compromisso. E fui, sem drama, sem discussão. Ela ficou ali, parada, como se tivesse perdido uma parte do tabuleiro. E perdeu mesmo, porque o jogo tinha mudado. Eu não jogava mais para agradar. Eu não queria mais ser aceita. Eu tinha aceitado finalmente que tem gente que nunca vai te dar o que você merece. E tudo bem, desde que você pare de esperar. A vingança foi essa: me tornar plena, feliz, segura, longe dela. Mostrar que eu podia ter uma vida cheia mesmo sem o amor dela. E isso a incomodava mais do que qualquer discussão. Porque ela se alimentava da minha carência. E agora só via a autossuficiência.
Comecei a dizer não com mais facilidade. Não posso, não vou, não quero. Comecei a investir em mim, em terapia, em viagens, em amizades verdadeiras. Fiz uma pequena tatuagem, uma chave quebrada, para lembrar que a porta da ilusão estava trancada para sempre. Minha mãe aos poucos foi se irritando, tentou se vitimizar para a família. A fulana tá esquisita, não liga mais, virou outra pessoa. E eu? Silêncio. Porque às vezes, o maior barulho que você pode fazer é parar de falar. A queda começou devagar, como tudo que apodrece, por dentro antes de quebrar por fora. O primeiro sinal veio quando minha irmã se envolveu com um cara problemático, arrogante, irresponsável, sumia por dias e tratava ela como um peso. Mesmo assim, ela engravidou de novo. E dessa vez, não, teve tanta comemoração, minha mãe ficou em choque, mas tentou manter a pose. Acontece nas melhores famílias, dizia para quem perguntava. Mas nos bastidores, eu soube que ela chorou. E muito. O genro dos sonhos virou pesadelo, e a princesa que ela sempre defendeu começou a dar sinais de descontrole. Brigas em casa, gritos, vizinhos escutando tudo. E a imagem da família perfeita começou a rachar. Nessa época, minha mãe começou a me procurar mais. Não com afeto, mas com necessidade. Um dia me mandou mensagem perguntando se eu podia ir lá ajudar com alguma coisa. Nem justificou. Só jogou. E eu? Visualizei e não respondi, porque ela nunca me tratou como filha, só como suporte. Agora que o suporte dela estava falhando, ela queria recorrer ao que sempre ignorou. Comecei a ouvir histórias pelos outros. Que minha irmã estava endividada. Que o pai do segundo filho abandonou ela. Que minha mãe estava vendendo coisa da casa para pagar as contas. E que as brigas estavam virando um escândalo. E o melhor? Ninguém mais conseguia defender. Aquela máscara de mãe perfeita começou a escorregar na frente da própria família. Um primo comentou comigo num almoço. Sua mãe sempre teve esse favoritismo descarado, né? Agora tá pagando caro. Eu sorri com um gole de vinho, porque era isso. Não era eu que estava dizendo. Era o mundo que começava a enxergar. Minha mãe tentou fazer um movimento inesperado. Apareceu na porta da minha casa. Sem avisar. Eu levei. Um susto, claro. Ela com aquela cara de quem não sabe se chora ou se justifica, segurando uma sacolinha com pão de queijo. Senti sua falta, disse tentando sorrir. Mas o olhar dela era puro desespero. Convidar para entrar? Não convidei. Fiquei na porta. Ela disse que as coisas estavam difíceis, que a vida estava confusa, que ela queria reconstruir. E aí soltou a frase que fez minha espinha gelar. Você sempre foi mais forte. Por isso eu exigia tanto de você. Não, não era força. Era abandono disfarçado de expectativa. Era descaso embrulhado em exigência. Eu respondi com calma. Você não exigia. Você ignorava. Ela tentou se explicar. Mas sua irmã sempre precisou mais. Respirei fundo. E eu? Nunca precisei, né? Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez. Sem resposta. Ela foi embora com os olhos marejados. Mas eu não corri atrás. Porque aquelas lágrimas eram dela, não minhas. Não eram mais minha responsabilidade. Com o tempo, minha ausência virou o espelho onde ela teve que se encarar. E o reflexo não era bonito. Os amigos dela pararam de visitar tanto. Os vizinhos que sempre elogiavam a família unida começaram a comentar os gritos, as confusões. A irmã, que sempre foi intocável agora, era vista como desleixada, dependente. E minha mãe, como cúmplice de tudo. Uma tia chegou a me ligar. Sua mãe tá mudada, meio amarga, diz que sente sua falta, mas nunca admite que errou. E eu só respondi, a ausência também educa. Porque era isso. Durante anos, ela me ensinou que amor era condicionado, que carinho tinha que ser comprado. Agora era ela quem aprendia que atenção não vem de graça, e a ironia da vida não para. Minha irmã, sem apoio do pai dos filhos,
voltou a morar com minha mãe. 2 crianças pequenas, casa apertada, contas acumulando. O fardo que ela nunca me deixou ser, agora era o que ela carregava sozinha. E adivinha? Não dava conta. Minha mãe teve que vender o carro. Depois, o anel que ela mais gostava. Até o sofá da sala foi para a feira. E nenhuma dessas perdas teve minha ajuda. Porque eu aprendi a dizer não. Não por vingança barata, mas porque eu precisava honrar quem eu me tornei. E sabe o que aconteceu? Gente que sempre me comparou com minha irmã começou a me elogiar. Diziam que eu estava melhorando a cada dia, tão centrada, exemplo de superação, e eu só sorria. Porque quem viu tudo sabe, não foi sorte, foi sobrevivência. A rainha perdeu o trono. A filha mimada virou peso. E eu? Eu virei o que elas nunca imaginaram, alguém livre. Reconstruir minha vida não foi como montar um quebra-cabeça. Foi mais como desmontar uma bomba. Tive que aprender a identificar onde doía, o que era trauma e o que era verdade, o que era saudade e o que era só o costume de me sentir rejeitada. Mas aos poucos, fui criando uma nova versão de mim. Comecei com pequenas decisões. Decorar meu apartamento do meu jeito, sem pensar se minha mãe ia achar brega. Troquei os móveis, pintei uma parede de azul escuro, pendurei fotos com amigos, com colegas de trabalho, com gente que me valorizava. E sabe o que não tinha? Nenhuma lembrança da minha infância. Não por raiva, mas porque eu não queria mais viver num museu da dor. Passei a investir mais no meu crescimento. Fiz cursos, fui promovida de novo, mudei meu estilo, comecei a dizer não com firmeza e sem culpa. Se algo me fazia mal, eu saía. Se alguém me diminuía, eu cortava. Foi assim que eu me livrei de várias amizades que só existiam por hábito, as mesmas que reforçavam a narrativa de que eu era forte demais para sentir. Comecei a fazer viagens sozinha. O primeiro destino foi o litoral norte. Aluguei um chalé simples, com varanda e rede, e fiquei lá ouvindo o mar, lendo, tomando vinho. Pela primeira vez, não fiz check-in para mostrar nada a ninguém. Era só por mim. Eu não estava mais tentando provar que venci. Eu só queria viver leve. Minha terapeuta um dia me disse: "Você não é a filha esquecida. Você é a mulher que escolheu parar de implorar." Aquilo ficou na minha cabeça. Porque era isso. Eu não estava mais tentando cavar espaço na vida de ninguém. Estava ocupando com orgulho o espaço que criei para mim. Minha mãe continuava tentando, contato de tempos em tempos, mensagens genéricas, pedidos indiretos, convites sem alma. E eu? Respondia com educação, mas sem entrega. Uma frase aqui, outra ali. Nada que criasse expectativa. Porque expectativa é o primeiro passo para a decepção. Minha irmã também tentou se reaproximar. Veio com um discurso ensaiado de: "A gente é diferente, mas somos irmãs." E eu olhei para ela como quem olha para um espelho rachado. Sim, somos irmãs. E por isso mesmo eu merecia mais respeito. Ela ficou muda. Esperava que eu a abraçasse, talvez. Mas o que eu ofereci foi verdade. E a verdade às vezes é o que mais afasta. Fiz questão de não comparecer no último Natal. Fui viajar com amigos, passamos o fim de ano na serra. Rimos, cozinhamos juntos, trocamos presentes feitos à mão. Quando postei uma foto na lareira, minha mãe mandou: "Saudades da família toda reunida." E eu li aquilo com uma paz que eu não sentia há anos. Porque agora eu sabia. Família nem sempre é de sangue. Às vezes, é de escolha. Teve um domingo, meses depois, que eu sonhei com minha infância. No sonho, eu estava na sala de casa, segurando um desenho, esperando minha mãe olhar para mim, mas ela nunca olhava. E então, no sonho, eu mesma peguei o desenho e pendurei na parede. Sem pedir permissão. Acordei sorrindo. Porque era isso. Eu aprendi a me pendurar nas minhas próprias paredes. A me enxergar. E o mais bonito de tudo? Eu parei de odiar minha mãe.
Não que tenha virado amor, mas virou compreensão. Ela fez escolhas, e eu fiz as minhas. Ela teve preferências, e eu também agora tenho as minhas. E minha escolha é não voltar mais para um lugar onde eu precise mendigar afeto. Outro dia, reencontrei uma prima que me disse: "Você tá tão diferente, tão dona de si." E eu ri. É que agora eu me pertenço. Porque essa foi minha maior conquista. Deixar de pertencer a uma história onde eu só apanhava. Agora, sou autora da minha. Hoje, quando vejo mães com suas filhas, ainda me pego, sentindo uma pontada. Mas dura pouco. Porque eu construí algo em mim que não depende mais do que faltou. Eu sou inteira, apesar das metades que me negaram. E minha mãe continua por aí, dizendo para quem quiser ouvir que sente minha falta, mas que eu sou difícil. Talvez eu seja mesmo. Difícil de manipular, difícil de ignorar, difícil de apagar. Porque agora eu não aceito menos do que mereço. E isso é ser livre. Hoje eu entendo. Não foi rejeição, foi redirecionamento. A vida me empurrou para longe de quem me diminuía para que eu aprendesse a me ver do tamanho que eu realmente sou. E se você, que está ouvindo essa história agora, sente que sempre teve que gritar para ser ouvida, se você se cansou de provar que merece o mínimo, respira. Às vezes a virada não vem com barulho, vem no silêncio. Vem quando você para de bater na porta errada e começa a construir a sua própria casa. Eu não precisei gritar, discutir, me vingar. Minha resposta foi a minha ausência. Foi me tornar tudo aquilo que disseram que eu não seria. E o mais doce dessa vitória é saber que ela é só minha. Eu que lutei por ela. Eu que sobrevivi a tudo. E agora, ninguém mais tem o poder de me fazer pequena. Se você também já foi a filha esquecida, comenta aqui embaixo. Agora eu me escolho. Vamos transformar essa caixa de comentários num espaço de libertação. E se essa história te tocou de alguma forma, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal Reddit Entre Linhas. Aqui, todo dia, a gente expõe o que fica escondido e transforma dor em justiça emocional. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é saber que não tá sozinha.